Olá pessoal, tudo bem? Mais um dia, um bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora que você está vendo esse vídeo. Quem está falando é o pastor Douglas Cavalcante para uns, para outros é Douglas Cavalcante, né? Porque cada um me conhece de uma forma. Autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro e segundo volume, junto com a Eleusa Cristina, coautora e minha esposa. Muitos conhecem aí minha história, né? A respeito dos meus filhos, que partiram em 2013, o Vitor, e a Vitória em 2015. Sendo que após a partida da Vitória, aconteceu vários fenômenos na minha vida, na vida da minha esposa. Criamos um projeto chamado Projeto Vitória Cristina, e hoje nós atuamos com esse projeto ajudando orfanatos, centros de recuperação, pessoas individuais, famílias, né? Depende para cada doação que a gente recebe ou para cada evento que a gente vai realizar e direciona esse trabalho justamente de autoajuda para essas pessoas. Bem, eu antes de responder aqui, tem um comentário, né? Não é nem bem uma pergunta, até tem uma pergunta também, mas é mais um comentário, um desabafo da Meire, lá de São Paulo. Mas antes eu queria fazer uma oração com vocês, tá bom? Diz, ó querido Deus e Pai eterno, Pai das luzes, luz eterna, Criador dos céus e da terra. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, mais uma manhã. Se eu não me engano, hoje é dia 29 de março de 2018. E enquanto estou aqui na terra como teu instrumento, com este propósito, eu te agradeço, Pai, por este momento que o Senhor me proporciona de estar aqui até o momento de terminar o meu prazo de validade neste lugar, porque nós não somos daqui, nós só estamos aqui. Eu não sou Douglas, eu só estou como Douglas. Eu te agradeço, Pai, por esse momento de estar juntamente com essas pessoas e te pedir que o teu amor e a tua paz esteja sempre reinando em nossa alma, Pai. E que a cada dia esse amor venha a crescer, para que possamos entender mais e ter uma intimidade maior com aquilo que é mistério para nós, que é sobrenatural, possa se tornar natural. Sabemos que a experiência no corpo físico é diferente da experiência fora dele. Muito obrigado por tudo, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, meu WhatsApp é 21 986 31 6630, tá bom? E a página no Facebook é a página Projeto Vitória Cristina e a página Livro Entre o Céu e a Terra. No YouTube o canal é o Douglas Cavalcante, onde eu estou com uma roupa branca, né? O que eu estou com a roupa preta, com o paletó preto, eu falo mais de outras coisas da minha vida pessoal, né? E o canal é isso aí, Douglas Cavalcante, né? E o canal Projeto Vitória Cristina, que eu tinha falado. Bem, vamos lá, Meire. Né? A Meire, ela fez um comentário comigo, né? Oi, pastor Douglas Cavalcante. Paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, Meire. Que é a irmã Meire. Então, eu tenho assistido seus vídeos, né? No YouTube. Confesso, se eu não tivesse achado o senhor ou você, né? Se eu posso te chamar de você. Pode que chamar de jovem. você também, não tem problema. Seus vídeos, eu não sei o que teria sido de mim, porque quando eu perdi a minha mãe, eu fiquei muito mal, sabe? Eu estava entrando em depressão já. Não sei se pelo motivo de eu estar lá com ela na hora. Ela ficou quase um mês lá internada no Hospital Pirituba. E eu e as minhas irmãs ficavam revezando. Uma ficava de manhã com ela, a outra ficava à tarde, a outra passava a noite. Bem, eu quero fazer um breve comentário aqui. Não existe percas, irmãos.
Não existe perca, ninguém perde ninguém. Tá me entendendo? Por quê? Primeiro, ninguém é de ninguém. Nós somos uma família, fomos criados pelo nosso Pai das luzes, nosso Senhor, nosso Criador, nosso Deus, o que outros chamam de universo, né? E não existe perca. Ontem eu fui fazer uma visita a uma instituição que ela estuda sobre a consciência, ela estuda sobre a experiência fora do corpo, e são pessoas altamente instruídas, tá? Altamente instruídas nessa parte daí. E chegando na instituição, nós conversamos sobre vários assuntos, né? Sobre vários assuntos. E teve um café, teve um chazinho também, né? Quem queria tomar chazinho, tomasse chazinho. Participaram várias pessoas, jovens, crianças, né? Até crianças têm experiência fora do corpo. Tem vários relatos aí no canal no YouTube. E existe hoje, inclusive, centros de científicos de tecnologia para essa área de experiência fora do corpo, que alguns se chamam de projeciologistas, se eu não me engano, projeciologia, com vários estudos a respeito disso, né? Então o que acontece? Eu fui, pela primeira vez eu fui num desses, são várias instituições que existem no mundo, eu estou pesquisando e tenho encontrado. Encontrei uma aqui em Campo Grande, eu fui lá visitar, e eles são uma filosofia que trabalham com isso, ajudando, mostrando o porquê isso, porquê aquilo e tal, né? E muita coisa tem lógica e sentido. E ali eu comentei sobre alguns casos, né? Inclusive um caso parecido como o da irmã Meire, né, irmã Meire? Que a paz de Deus esteja com a irmã sempre, sempre estará. E isso depende da irmã, se quiser essa paz, né? E o que acontece? Nisso começamos a conversar, sentamos numa mesa grande, muito grande mesmo, aquelas mesas parece de filme da Santa Ceia, que Jesus senta com os vários apóstolos. Então lá tem 2 mesas dessa, nesse instituto, né? E ali nós sentamos e conversamos sobre vários assuntos. E dentro desses assuntos cada um comentou o seu assunto. Então eu dei o meu testemunho, o que aconteceu comigo. Quando eu dei meu testemunho, as pessoas ficaram... E existia ali, do meu lado, quem sentou, houve uma janta também legal, né? Foi na hora da janta isso. Primeiro tomamos um café, assistimos a reunião, depois descemos para jantar. E a janta gratuita, isso daí que eu achei legal, porque as pessoas estavam visitando. E foi até ervilha, uma sopinha de ervilha com pãozinho, azeite, tinha pimenta. E eu não gosto de comer, né? Muita gente assiste meus vídeos aí, e as fotos então no Facebook, comentário em cima de comentário, né? E quando eu posto os pratos bonitos que eu gosto de comer, e os feios também. E aí o que acontece? E a gente conversando ali, do meu lado tinha uma jovem chamada Érica. Uma jovem com uma visão, uma mente que vai longe. E começamos a conversar, né? Conversar, e todo mundo conversando na mesa, e cada um tinha dado o seu relato, e eu dei o meu. Quando eu dei o meu, essa menina, que é a Érica, ela é a líder do pessoal, né? Era líder, cabeça, né? E considerada como mestra, um negócio assim, né? Porque é tipo assim, não tem o mestre Jesus, ela era mestra ali. E quando eu contei meu testemunho, o que aconteceu, as experiências que eu tive, que a minha filha, tive vários encontros com ela, que ela me levou em vários lugares, a Vitória, né? Ela começou a chorar. Ela começou a chorar. E eu contando, e quando eu terminei, ela falou assim: que coisa linda, que coisa maravilhosa, eu me renovei ouvindo isso.
Então é ali que a gente vê, né, quando o testemunho é real, a pessoa sente ali, né? Como tem alguns relatos aí de pessoas aí que, graças a Deus, estava num momento de pânico, de depressão, como acabaram de ouvir agora, né? O nome dela é a Meire, lá de São Paulo. E eu sou só um instrumento de Deus, Meire. Se Deus me escolheu como instrumento, e segundo alguns amigos que estudam muito sobre o assunto, dizem que eu já vim com esse propósito, tá? Amigos que estudam sobre... Eu tenho um amigo meu chamado Sérgio Moura, que ele estuda 35 anos sobre experiências fora do corpo e outros assuntos referentes. E são vários casos que ele estuda. E ele falou: Douglas, você já veio com esse propósito. Você só não lembra, porque não foi permitido você lembrar, mas você veio com esse propósito. Porque a Terra é uma escola, é uma oficina, é só questão de você observar. Tudo aqui a gente aprende. Depende da forma que nós vamos utilizar a ferramenta. A ferramenta, você recebe, você compra um alicate para tirar alguma coisa, não para usar o alicate para bater e matar alguém. Mas tem gente que usa alicate, machado para matar alguém, faca para matar alguém, não é verdade? Como uma arma, mas não é para isso. A faca é para cortar uma carne, cortar uma verdura, um legume, etc. Bem, ele conversando com ela, essa jovem, ela foi me explicando várias coisas. E ali ela me mostrou também o meu grau de evolução, que já tinham me mostrado antes. Na verdade, ela só confirmou o porquê que aconteceu isso. Aí falou: sua filha veio com um propósito, não era para ela ficar muito tempo aqui. Por quê? Devido ao grau de evolução dela. E Deus a enviou justamente para você e sua esposa. Vocês foram agraciados. Ela falou assim: vocês foram agraciados por Deus, porque já vieram com um propósito e ela veio também com esse propósito. Por isso que ela chegou aos 15 anos de idade, não tinha como ela passar os 15 anos. Aí eu falei para ela que, inclusive, eu tive uma experiência fora do corpo, que eu encontrei com um homem todo de branco, né, muito iluminado, e ele me falava, o tempo de vida da Vitória foi até prolongado. Quer dizer, então ela era para ter partido antes, não até os 15 anos. Durante toda a infância da Vitória e adolescência, ela teve muitas doenças, muitos problemas. Então eu também encontrei essa resposta nele. Procurando uma outra pessoa que tem experiência, ela me falou: a pessoa, quando ela vem com um propósito enviado por Deus, ela vem enviada pelo Criador, ela é altamente preparada e evoluída. A Terra não comporta o suficiente aquela evolução, aquela energia que é a alma, né? Então o corpo dela não suporta. Então é por isso que às vezes acontece muito dia, a criança era tão pequenininha, tão inteligente, e de repente aconteceu um problema rápido, ninguém descobriu nada e partiu. Ela veio com um propósito. E muitas das vezes eu conheço inúmeros propósitos. Eu conheço casos de casais que estavam a ponto de separar, até a mulher engravidar. A mulher engravidou, o casal não se separou, se uniu mais ainda. Aí nasceu aquela criança cheia de doenças. A minha irmã mesmo é um caso com meu cunhado, cheio de problemas. Aquilo não só une mais o casal, como une também mais a família. Vocês devem conhecer vários casos assim, que une mais a família, que traz mais a família junto. Eu conheço um caso de um rapaz que ele estava na igreja, ninguém queria saber dele, da família. Ninguém queria saber, ele estava bem com saúde. Bastou ele cair doente, toda a família dele se uniu. Toda a família, os irmãos, pai, mãe, todo mundo se uniu em prol de ajudar ele. Olha só que situação. Não tem um propósito? Aí quando ele estava bem, ninguém queria saber dele. Bastou cair ele doente, pronto. Já tem casos que você observa que é o contrário. A pessoa, ela cai doente e quase ninguém visita ela. Mas por que quase ninguém visita? Eu vou contar um outro caso. Eu conheço um senhor, que eu não vou dar o nome dele, que ele assiste meus vídeos também. É um amigo hoje meu.
A gente já se conhece, conversa, tem amigos online, tem uns amigos que eram online agora são pessoais, e tem amigos que são pessoais, mas que também participam de alguns vídeos. Ele hoje está em cima de uma cadeira de roda mesmo. E uma vez eu conversando com ele em particular, a esposa dele não estava presente na casa dele, a gente estava tomando café, e ele inclusive é da igreja adventista, né? E ele abriu para mim e falou: pastor, hoje eu estou aqui em cima de uma cadeira de roda, mas eu sou merecedor de estar aqui. Eu perguntei: mas por quê? Aí quase que eu falo o nome dele, né? Eu quero preservar o nome dele. E aí ele falou assim: não, por que, Douglas? Porque o que acontece? Quando eu era jovem, eu fazia muito mal às pessoas, mas mal mesmo. Eu desejava mal. Eu jogava praga em cima das pessoas. Eu botava o olho grande, fazia tudo que possa imaginar. E eu fui muito mulherengo também, judiei de muita mulher. E foi contando os problemas, sabe? Mas muita coisa ruim. Aí ele falou: hoje eu entendo porque eu estou em cima dessa cadeira. Porque eu estou sofrendo. Porque eu passo dor disso, dor daquilo, isso e aquilo. Sou merecedor, né? E graças a Deus que ele reconheceu. Mas aquela doença dele, olha só, é isso que eu quero falar agora, que ele me contando. Aquelas pessoas que ele desprezava, que ele humilhava, que ele pisava na sua juventude, ele falou para mim: essas pessoas hoje são as que vêm me visitar, que me ajudam, que me dão conselho, que me levam em tal lugar, que me levam no banheiro, que faz isso por mim, que faz aquilo. Entendeu que a Terra é uma escola ou um laboratório? Você observa a vida. Então, conversando ontem com a Érica e com os demais, eu conheci o Ângelo, o Carlos, e tinha um outro lá, rapaz também. Aí comentei sobre o meu livro, aí a maioria pediu, um queria comprar, outro queria ler, não sei o que lá, né? Aí eu dei uns panfletinhos para alguns, que eu tenho panfleto também. Trocamos informações, trocamos contatos, né, um com o outro, foi um clima muito legal. E eu comentando com eles e com a Érica, né, a responsável lá, a mestra, sei lá, acho que é mestra mesmo, eu estava falando justamente, e ela, a Érica, estava confirmando com os demais que estavam visitando. Falou: pessoal, isso daqui é uma escola, é só observar. Lembrei, aí eu trouxe a mensagem do rei Salomão em Eclesiastes, e eu recomendei ler o livro de Eclesiastes. Alguns lá não tinham lido, mas tinha um rapaz lá que não tem religião nenhuma, ele foi lá para visitar a instituição. E nisso ele começou a comentar e falou: olha, eu já li o livro de Eclesiastes. O senhor falou aí, eu li o livro de Eclesiastes. E realmente o livro é muito rico em informação sobre esse mundo, né? Ali Salomão deixa claro que tudo aqui é ilusão. Ele deixa claro que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, como a Vitória, antes de sair, deixou essas frases no Facebook. Somos visitantes, mas não habitantes. Então nós estamos aqui para aprender. Então ninguém perde ninguém. Terminou o nosso tempo aqui, nós vamos para o mundo espiritual, que para outros falam astral, mas eu não gosto de usar esse termo astral. Eu prefiro usar espiritual, né? Porque a Bíblia ela fala em todo tempo sobre espírito, né? Sobre alma, mundo espiritual, e sem contar que a Bíblia, né? Ela é um dos livros mais antigos do mundo, tá? E o judaísmo é uma das religiões mais antigas do mundo, junto com as religiões do Egito, tá? Junto com as religiões do Egito, né? E as religiões mais antigas do mundo levam sempre a esse lado, né? O budismo também, ele já fala, não sei se é espírito, agora me fugiu a mente, né? Consciência não é não, acho que é consciência, né? Eu não lembro bem agora do budismo, fugiu, tem que procurar ler mais um pouco sobre essa parte do budismo. Então o que eu quero falar para você? Quando terminar o nosso tempo aqui, nós vamos para o outro lado. Todos nós temos um tempo, existe um processo aqui. Se você for analisar,
Meire, se você for analisar, Meire, você vai observar, você e os demais telespectadores, vocês vão observar, né, lendo o livro de Eclesiastes, observando a vida. Por que existe praia? Por que um país evoluiu e o outro não evoluiu? Por que aquele país é pobre e o outro é rico? Observa o planeta, observa a vida. É por isso que eu quebrei essa teoria de arrebatamento. Já vários pastores amigos meus já não comentam nem mais sobre esse assunto de arrebatamento, que todo mundo vai subir e o corpo físico vai se transformar. Não, entenderam que o arrebatamento é do espírito, o corpo tem que ficar aqui. O corpo físico tem que ficar aqui. Temos que passar pela morte física. É um processo. Nós viemos em uma jornada. O próprio apóstolo Pedro, se eu não me engano, fala que somos peregrinos. Não sei se foi Pedro ou Paulo, acho que foi Pedro. Somos peregrinos nessa terra. Poxa, pessoal, está tão claro. Eu costumo às vezes usar também o argumento laboratório. A terra é um laboratório onde as almas vêm para aprender. Desde o início é assim. Só que acontece, tanto um laboratório como uma escola, ela pode ser organizada. É isso que eu quero compartilhar com você e com vocês. Vamos supor a história de Adão e Eva, né? Que começou o paraíso tudo direitinho, aí Adão cometeu aquele erro junto com Eva, juntos os dois erraram, né? E foram expulsos do paraíso. Vamos levar para o sentido normal hoje. Você começa com uma família, por exemplo. Eu fiz 19 anos de casados no papel com a minha esposa, né? Agora no final de dezembro de 2017, né? Mais 22 anos juntos. Então eu me casei com ela e agora a gente está nós começamos a construir uma família. O processo e o andamento do dia a dia depende de nós. Melhorar, fazer as coisas. Mas não quer dizer que no decorrer do caminho não vai haver problemas. Muito pelo contrário. Vai haver problemas, porque os problemas, as aflições, as tribulações da vida servem para o quê? Para nos ajudar a crescer, a se construir interiormente. Você pode observar que quando chega alguma situação difícil, aquilo nos ajuda a evoluir, a melhorar, a se aperfeiçoar em todos os sentidos, independente se está na igreja ou não. Porque na verdade a igreja somos nós. Mas quando você está ali em comunhão com os irmãos, ou no salão, onde quer que esteja, né, ou em casa reunido, adorando a Deus, ali é um aprendizado também. Mas pessoalmente, o seu aprendizado é muito maior. E quando você está com a família, por exemplo, casou, no meu caso, eu casei. Então, no decorrer dos anos, eu tenho aprendido a me dar com a minha esposa e ela lidar comigo. São pensamentos diferentes, mas temos aprendido. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, alguns já observaram, eu sou comunicativo, gosto de falar, né? Ela já não gosta. E eu tenho que o quê? Respeitar o direito dela, porque ela é assim, eu não tenho que forçar ela. Às vezes eu forço, mas eu mesmo depois faço uma reflexão e falo, não, eu não tenho que forçar nada, é o jeito dela, ela veio com esse propósito, eu não posso querer mudar ela. Ela que pode querer mudar ela, se ela quiser se esforçar para mudar alguma coisa, então isso depende dela, depende de nós, né, de cada um. Então o que eu quero falar com você, minha amada? Né, e conversando com o pessoal, posso passar para você, Meire, que a sua mãe, ela teve o tempo dela, como eu já falei, temos tempo de validade, cada um vem com um propósito, isso tudo. Terminou o tempo dela, ela partiu, né? Terminou o tempo dela aqui, partiu. Um outro detalhe que falaram para sua mãe, pelo que eu vi aqui no áudio, é que ela está dormindo. A palavra dormindo é no sentido literal, não quer dizer que ela está dormindo. Por quê? A alma não dorme assim, vai dormir uma eternidade. Não tem como. Até o dia do juízo. O dia do juízo já terminou para ela. Por quê? O dia do juízo, pela experiência que eu tive fora do corpo, eu entendi. É quando termina o seu tempo aqui. Ali é o fim do mundo, ali é o arrebatamento do espírito, como foi com o caso de Lázaro,
que Jesus fala e deixa bem claro, quando Lázaro, o mendigo, morreu, ele diz bem claro que os anjos vieram, receberam ele e levaram ele para o seio de Abraão. Então aquilo é arrebatamento verdadeiro. E assim acontece todos os dias. Alguém está saindo e alguém está chegando na terra. Observa. Está me entendendo? E no tempo e na hora certa, o seu reencontro com a sua mãe vai ser maior do que foi a partida dela. Então não fica abalado, e ela não está dormindo. Ela está no mundo espiritual, fazendo o que eu já não posso te falar, né? Porque alguma coisa está fazendo. Não vai ficar lá deitado numa rede, sei, pode estar trabalhando, fazendo alguma atividade, porque ninguém está parado. Porque quando eu tive a experiência fora do corpo, eu vi naturalmente as pessoas andando numa cidade celestial, tá me entendendo? Conversando, vi outras num banco, um banco lindo, uma coisa assim, que não tem igual aqui, né? Diferente. Não se compara o que eu vi lá com aqui, né? Pode pegar a melhor cidade aqui do mundo, ou o lugar mais bonito, não se compara ao lugar mais bonito lá, porque na verdade tudo lá é bonito, aonde eu fui, né? Que é incomparável com aqui. A questão maior é que lá você sente uma paz que não tem aqui. Aqui também tem lugares lindos como tem, lá também tem lugares lindos como aqui, né? Mas a paz é que eu estou falando que é o mais importante. Então, eu vi as pessoas normal. Depois recebi comentários de vários amigos meus, inclusive vizinhos meus estão tendo experiências fora do corpo, da igreja evangélica, que vem conversar comigo. Eu tenho o Gerinaldo, que comenta no livro, no segundo livro, que ele me autorizou eu colocar isso no livro, que ele reencontrou um amigo nosso, um evangelista chamado Mauro, há 3 anos atrás, que ele partiu num acidente de carro e foi do nada, tinha acabado de pregar na igreja. Pegou a família e foi. Aí, no meio do caminho, houve um problema no carro, aconteceu um acidente de uma forma que, segundo qualquer perito, jamais deveria ter acontecido, tá? Um carro desgovernado saiu do outro lado, atravessou a rua e pegou ele na hora que ele estava consertando o carro dele. Ele estava em pé, o carro impressou ele. Ele passou mal, ele não morreu na hora, ficou mais ou menos umas 2 semanas no hospital. Depois partiu. E o carro que atropelou ele foi um pastor que estava vindo também de uma igreja, de uma pregação. E o pastor declarou para a esposa dele, isso o irmão contando para mim, né? E depois a esposa dele, eu fui conhecer ela comentou também. Segundo a esposa dele, o pastor disse que não sabe como, olha só, não sabe como o carro desgovernou e foi parar no outro lado. O próprio pastor que atropelou não sabia como aconteceu isso. Então o que acontece? Esse é um de vários que eu recebo relatos de pessoas, né? Uns eu comento em alguns livros meus, pedi autorização. E o que eu queria falar com a Meire, né? A respeito disso. Eu não botei o áudio, é muito extenso e também tem coisa que não compete eu passar para vocês, mas quero passar para a Meire e para os demais, que isso interessa muito. Existem inúmeros casos, pessoas que estão reencontrando parentes na cidade celestial e estão tranquilos andando. É claro que existem casos que as pessoas estão encontrando com outras pessoas em lugares ruins. Aí eu vou te dar um exemplo da escola de novo, vou voltar para a escola. Na escola você está o quê? Para estudar. Você não vai em uma escola para matar ninguém. Você não vai em escola para se suicidar. Então estou falando isso para os suicidas. Estou falando isso para os assassinos. Você não vai para uma escola para aprender a se prostituir, a fazer isso, fazer aquilo. Nada disso. Então estou falando para todos esses que fazem coisas que não convém fazer. Que não é para fazer. Se você está passando dificuldade, a luta pode ser a maior que for. Você tem que lutar. E vai chegar uma hora que uma porta vai se abrir. Porque eu passei dificuldades a um ponto de quase passar fome. Eu não passei. Mas por que eu não passei? Eu, minha esposa e minha filha, era pequena na época. A Vitória, antes dela ir embora daqui. Ela era pequenininha. Porque eu batia de porta em porta para vender. Eu vendia imã. Minha esposa fazia os imãs artesanal e eu saía para vender, pessoal. Imã de geladeira. Mas eu não desisti. E ali foi, e aí
todo mês eu me sustentava com cesta básica das igrejas, de algumas igrejas. Quando não era de igrejas, era de algum amigo. Quando não era de amigo, algum sorteio, alguma coisa que eu encontrava, uma ajuda para vir e não deixar elas passar necessidade. E não desistir, e estou aqui. E estou passando isso tudo. Em 2008, eu já contei para alguns aí, eu quase fui embora. Tá me entendendo? Quem me via, os vizinhos, amigos, quando eu morei em Nova Iguaçu, num bairro chamado Palhada, condomínio residencial Palhada, você pode ir lá até hoje e bater em algumas casas lá e perguntar sobre o pastor Douglas. Muita gente me conhece lá, eu, minha esposa e minha filha. Vivemos 10 anos lá. Os vizinhos que passavam lá, muitos não tinham coragem de ir na minha casa. Eu fiquei magro e passei a andar de muleta. Tinha mais ou menos, se eu não me engano, eu estava com 36 ou 38 anos de idade. Não. 38 por aí. Não. 30 e poucos anos de idade. E eu parecia um idoso de 80 a 90 anos. Magrinho, todo com a muletinha, e não parei. Tá me entendendo? Então, o que eu quero falar para a irmã Meire, lá de São Paulo, os demais, muitas pessoas estão tendo arrebatamento em espírito ou desdobramento, né? Cada um dá um nome, cada religião, ciência dá um nome, estão encontrando entes queridos, né? Uns, a maioria, graças a Deus, tem encontrado lugares bons, mas eu conheço um pastor que ele teve um arrebatamento de espírito muito ruim, porque ele encontrou com o filho dele sofrendo num lugar muito ruim e eu pedindo ajuda, e o Deus permitiu, o anjo, havia um anjo do lado dele, que para outros é seres de luz, é tudo a mesma coisa, né? Só dão nomes, cada religião dá um nome diferente, né? Cada um quer carregar sua bandeira. E esse pastor, eu vou preservar o nome dele também, ele falou comigo: pastor Douglas, eu vi o meu filho, foi num café que eu fui tomar na casa do irmão dele, que também é pastor, eles são irmãos gêmeos, e o filho dele no tormento pedindo ajuda, e ele falando: poxa, o anjo estava do meu lado, falou: vou te mostrar, porque ele não aceitava a morte do filho dele, então ele pediu, e o filho dele morreu, foi no tráfico de drogas, então ele pedia a Deus uma resposta, que o filho dele era uma pessoa boa e de repente virou uma pessoa ruim, mudou tudo na vida dele. E ele lutou muito pelo filho dele, o filho dele não quis sair de onde estava, do lado ruim, né, das trevas, vamos se dizer assim, e não quis vir para a luz, né? Não quis vir para Jesus, abandonou Jesus, abandonou tudo e todos, só queria fazer o que não prestava. E aí o filho dele morreu, e aí ele começou a pedir a Deus, passou mais ou menos, que foram 2 anos, eu acho que é isso, mais ou menos 2 anos, que ele falou um negócio de anos, e aí eu lembro dessa parte que ele falou que aí o anjo veio e tirou ele e disse que chegou a se ver saindo do corpo dele físico, e levou lá até onde estava o filho dele sofrendo, num lugar muito escuro, ruim, não tinha ninguém do lado do filho dele, mas estava sofrendo, pedindo: pelo amor de Deus, me ajuda, pai, me ajuda, me tira daqui. E quando ele voltou muito abalado. O que eu quero passar para vocês, né? Não existe perca, né? Neide, né? Neide, não existe. Meire. Não existe perca, Meire. A gente tem os reencontros. Só espero que o reencontro seja muito bom, né? É o que eu estou falando. A gente não está aqui para fazer coisas ruins. A gente vê aí pessoas fazendo muita coisa ruim. A gente está aqui para plantar o bem. E tem pessoas que tentam, que não fazem, às vezes, não são assassinos porque não estão matando com uma faca, mas são assassinos de sonhos. Eu gravei um vídeo falando sobre isso, tiram o sonho de outras pessoas. São assassinos de esperança, porque às vezes ela está sem esperança, ou ela está passando por um problema, ela quer tirar. E tem outros que são inocentes, não têm experiências o suficiente, como Paulo diz, que as coisas espirituais são para os espirituais. Inclusive, ontem nós comentamos sobre isso lá no Instituto, que ali só tinha espiritual. O assunto era o mesmo, o nível era o mesmo. E eu comentei sobre isso. E vários ali concordaram e entenderam.
né? Tem outros que nem conheciam esse versículo de Paulo. Paulo estava dizendo o seguinte: o nível é só para nós espirituais. Os que não são espirituais, Paulo fala, eles não entendem, às vezes até escarnece. Escarnece é o quê? Quer debater com você. Ah, porque eu não vi. Mas você viu? Não, isso daí não existe. Pai, isso aqui é uma escola, são níveis espirituais. Aqui cada um está para aprender. E temos que respeitar. Eu tenho que respeitar aquele que teve experiência maior do que a minha. Tem um adolescente lá de Campos, filho de um pastor, que o pastor ligou para mim, hoje é meu amigo, que ele teve uma experiência muito maior do que a minha. A gente tem conversado aos poucos. E o pai dele falou: meu filho não quer se abrir com o senhor, comigo, mas ele vai se abrir com o Senhor, porque o Senhor tem uma experiência equiparada com a dele. E conversamos sobre N assuntos, né? E o que eu quero falar para você, minha amada, é que não existe perca para você ficar confortada, tá? Creia, pense assim positivo, que isso ajuda. Sua mãe está bem, viva a vida, como eu tenho feito com a minha esposa. Poxa, tem praticamente 2 anos ainda que a nossa filha partiu. 15 anos, era a nossa única, depois do nosso filho, só ficou ela. Agora só eu e minha esposa, olha a situação, e nós não entramos em depressão, nós continuamos lutando na vida. Estou tomando meu cafezinho de manhã, ó, banana com aveia e mel, eu gosto, né? Vou comer ainda a minha batatinha doce com manteiga, vou comprar manteiguinha ali no mercado agora, né? Meu café da manhã eu gosto bem, agora estou dando uma recheada melhor, porque eu não estou jantando já há muitos anos, então estou mudando um pouquinho a alimentação. Continuo comendo mocotó, essas coisas. Mas o que eu quero falar para você? Que a vida continua, então para você não ficar preocupada com essas questões, e para continue vivendo, visita alguém, vai à praia, de repente não quer ir com alguém, vai à praia sozinho, fica olhando para o mar. Ah, mas vou lembrar da minha mãe. Lembrar, você sempre vai lembrar. Eu lembro da minha filha todo dia, meu filho todo dia, né? Meu filho só ficou 3 dias na incubadora comigo, eu lembro todo dia. Tá me entendendo? Pode observar que todos os vídeos que eu gravo, eu falo deles. Então o que acontece? A vida continua até chegar a minha hora de ir embora, né? Eu já entendi, já observei tudo. Então, quando você vai para uma escola, você vai para estudar. Então, veja tudo como um aprendizado. É essa a maior lição que eu quero deixar para você. Veja tudo aqui como um aprendizado, tá? E vai suportando, vai visitando, vai no shopping, visita encontros em lugares que vai te ajudar a te levantar, tá me entendendo? Se tiver que ir a um psicólogo, vai a um psicólogo, tá me entendendo? Senta lá na cadeira, desabafa com ele e vai vivendo a vida, não se entregue, tá? Essa é a mensagem que eu quero passar para você, tá bom? Que Deus te abençoe, minha amiga, você, a todos os paulistas, aí dá um abraço aí nos irmãos, nas irmãs paulistas, né? Nos paulistas aí. Tô para mim aí em São Paulo, dependendo da situação, de onde você morar, de repente a gente se encontra, né? Vou com a minha esposa dar um passeiozinho de novo. Muito tempo que eu não vou em São Paulo, né? E a vida continua, tá bom, minha amada? E tem muitos vídeos aí no YouTube aí, coloca aí Arrebatamento ao Céu. Coloca assim escrito, Arrebatamento ao Céu, tu vai ver muita gente, líderes espirituais, homens, mulheres, pessoas, membros, né? Coloca EQM também, EQM é excelente, experiência de quase morte, né? Existem inúmeros relatos lindos, né? Também tem uns relatos ruins, né? Mas tira aquilo que é bom, né? E viva a vida, né? Bem, tá chegando abril aí, eu vou dar um passeio com a minha esposa também, tirar aí uns 2, 3 dias, para ficar fora aqui da cidade do Rio, ir para um arraial do Cabo da Vida, Cabo Frio, né? Tem aí Ilha Grande, tem vários lugares no Rio de Janeiro, eu não vou para muito longe não, hoje não, pode ser que amanhã, numa outra oportunidade eu vá. Tá bom? Que Deus te abençoe aí, minha amada amiga, é tanta gente? Meire. Que Deus te abençoe. Tem até uma música, né, que acho que fala o nome da Meire, né?
Deus te abençoe, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez comigo. O vídeo foi um pouquinho extenso hoje, né? 40 minutos, não gosto de gravar muitos vídeos assim, com muito tempo. Mas a vida continua. Um forte abraço. Shalom. Adonai.